E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui pela SmartMed. E hoje o cenário está um pouco diferente porque nós vamos falar daquela matéria que andou tirando o sono de muita gente por aí. Quem diria que teríamos que fazer cálculo no curso de medicina? Então vamos lá, vamos entender a bioestatística para que essa matéria seja, como a gente sempre fala em todas as aulas, vai ser um passeio no parque. Então olha, calculadora na mão e acompanhe essa aula. Para começar, na aula de bioestatística, um dos primeiros conceitos que é passado em sala é sobre a questão de variável. Vamos fazer um cálculo onde vão existir variáveis que vão influenciar nesse cálculo e vão influenciar a direção que esse cálculo tem que ir. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é interpretar o enunciado do exercício para saber qual é o tipo de variável. Basicamente, elas são de dois tipos. Essa variável ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. E diferenciar uma da outra é algo que é bem fácil, que vai, com as dicas que eu vou passar para vocês, vai se tornar bem simples. Então, olha só. Uma variável, quando ela é quantitativa, quer dizer que ela está expressa em números, é algo que dá para contar uma quantidade. Por exemplo, quando nós nos referimos à idade, altura, tudo isso nós expressamos em números, então essas são variáveis quantitativas. Já uma variável qualitativa, como o nome já diz, ela é uma qualidade. Por exemplo, se nós formos avaliar um atendimento, sempre quando tem nas lojas para você dizer se o atendimento foi ótimo, foi bom, foi irregular ou foi péssimo, você está atribuindo uma qualidade para aquele atendimento. Então, quando a gente fala desse conceito, é uma variável qualitativa. Então, só de diferenciar dessas duas formas, se é algo que dá para contar ou se é algo que atribui uma qualidade, a gente já vai saber quantitativa e qualitativa. Vamos agora usar um exercício que nós temos no nosso caderno de atividades, então acompanhem comigo. Vamos prestar atenção e interpretar o enunciado e vamos circular palavras-chave que vão nos dar pistas sobre o que temos que fazer nesse cálculo. É apresentado algumas variáveis investigativas em um grupo de estudantes do primeiro ano de especialização de Medicina Geral Integral, com a finalidade de controlar o processo. Então, até agora o enunciado não nos falou muita coisa. Ali na última linha, que eu estou marcando aqui para vocês, ele fala o seguinte: classifique cada uma das variáveis estudadas. Então, nesse passo não exige nenhum cálculo ainda, porque a gente está se familiarizando a classificar as variáveis. Vamos para os itens então. Olha só, número de guardias mensais, número de plantões mensais. O começo já entrega para nós que ele está se referindo a número. Tá? Então, se ele está falando ali que é número, nós já sabemos que essa vai ser uma variável quantitativa. Depois, o segundo item, existência de queixas da população. Essa existência é assim, tem queixas ou não tem. Isso é uma coisa que dá para contar? Sim e não. É uma coisa que dá para contar? Não. Então, essa vai ser uma variável qualitativa. O terceiro item fala existência de sanções. Também está dizendo tem ou não tem. Dá para contar? Não. Então é mais uma variável qualitativa. O próximo item é sexo. Então sexo é masculino ou feminino. Está atribuindo número? Dá para contar? Também não. Então essa é uma variável o quê? Qualitativa. E agora o último item se refere à idade. Esse eu já dei o spoiler para vocês no começo, então vai ficar muito fácil, né? Idade é expressa em números, dá para a gente contar. Essa vai ser uma variável quantitativa. Então, olha, esse passo a passo já ajuda a ter uma noção de como descobrir, como desvendar esses enunciados de exercício. Por quê? Não adianta nada estar com a fórmula decorada, estar com todo o embasamento na cabeça, mas se perder ali na hora e escolher, por exemplo, um tipo de variável errada que vai te levar a fazer um cálculo com uma fórmula diferente da que é para ser, que não vai chegar ao resultado correto. Então, muita atenção que esse passo é muito importante. Mais um exercício e vamos ler ele e ver se precisa fazer algum cálculo ou se é só interpretação. Um fabricante de medicamentos quer fazer um controle de qualidade. Para isso,
recolhe a cada 100 medicamentos fabricados em um dia e analisa a sua qualidade. Então olha só o que pede na letra A. Definir a população de estudo. O que está sendo estudado nesse caso? Será que são pessoas? Será que são objetos? O que é? Então olha só, ele quer fazer um controle do quê? Dos medicamentos. Então a população de estudo são os medicamentos. Letra B. Qual é o tamanho da população de estudo? O enunciado conta para nós que durante um dia eles vão recolher 100 desses medicamentos para fazer uma análise. Esses 100 vão representar todos os medicamentos que são fabricados num dia e com isso eles vão conseguir fazer um cálculo para ter uma base, uma média da qualidade que vai representar todo o conjunto que é feito durante um dia. Então, nesse caso, o tamanho da população são os 100 medicamentos. A população serão esses 100 medicamentos. Letra C, agora pede para nós definirmos qual é a variável. A variável, olha só, o próprio enunciado já fala para nós que ele quer analisar a qualidade, tá? Vai analisar então se o medicamento é bom ou não, se ele saiu conforme os padrões, se saiu ali conforme os moldes ou não. Então a variável que ele está querendo analisar é a qualidade dos medicamentos. E, apesar de parecer um pouco redundante, isso também já responde a letra D, que pede qual é o tipo de variável. Se ele está avaliando a qualidade, o tipo de variável vai ser o quê? Qualitativa. Fazendo essas análises, olhando por esse ponto de vista, a gente já consegue direcionar o nosso cálculo. Então foi mais um exercício que pode acontecer de cair na prova, onde não vai ser preciso fazer nenhum cálculo, mas que a sua interpretação vai ajudar na hora de acertar ou não a questão. Então, vamos garantir esse ponto só fazendo a análise. Aqui nós temos então mais um exemplo, mais um exercício para a gente trabalhar essa questão de tamanho de amostra. Vamos ler o enunciado. Se deseja determinar quantas pessoas na sua cidade compraram máscara, com a finalidade de corroborar com a sua ideia de vendê-las, Se vender máscara seria um bom negócio ou não. Se necessita dinheiro extra para pagar suas dívidas, Provavelmente foi aí na época de pandemia, aconteceu algum perrengue aí com a pessoa e ela decidiu buscar uma renda extra. Então vai percorrer a sua cidade e observa que tem muitas pessoas entrando, saindo e comprando dos outros estabelecimentos. Para usar esses cálculos estatísticos, considera que é bom uma porcentagem de erro de 10% e uma porcentagem de confiança de 90%. Então esses são os parâmetros que serão usados nessa pesquisa. Então, olha só, a letra A pede, defina a população de estudo. Agora sim, qual que é a população que está sendo analisada nesse contexto? Se a gente pegar o começo do enunciado, ele fala pessoas na sua cidade. Então, são essas pessoas na sua cidade que serão estudadas, tá? Então, essa que é a população. Pessoas na sua cidade. Depois, qual que é o tamanho da população de estudo? O enunciado em nenhum momento ele cita quantas pessoas serão usadas para fazer esse estudo. Então, essa população ela é indeterminada. Se essa população é indeterminada, você não consegue dizer quantas pessoas tem, nós classificamos ela como uma população que é infinita. Depois disso, na letra C, ele diz quais são as variáveis a analisar. A variável que ele está analisando é sobre essa intenção de comprar ou não as máscaras, que ali na questão, em espanhol, ele coloca como tapa-bocas. Então, a variável que está sendo analisada é os tapa-bocas. E a letra D, chegou naquela hora que, meu Deus do céu, dá aquela tremedeira, já vai bater o nervoso, dá um calorão, porque é a hora que nós vamos agora sim fazer o cálculo. Então na letra D pede, defina o tamanho ótimo dessa amostra. Quantas pessoas têm que ser entrevistadas para ter um resultado confiável para essa pesquisa? Então olha só, pelas informações que nós já levantamos até agora, nós vimos então que essa população está indeterminada. Quando falamos de estatística, então, essa população ela pode ser finita ou infinita. Dizemos que uma população é finita quando o enunciado da questão traz para nós um número certo de pessoas. Por exemplo, no exercício anterior que ele falava que eram 100 medicamentos. Então ele estava
determinando, ele estava delimitando qual seria o universo, né? Qual seria a população, um número preciso. Estava falando que eram 100 medicamentos. Nesse novo exercício ele não fala que vamos entrevistar 1000 pessoas, 2000, 5, 10, ele não fala. Então, se a população não se pode determinar, nós classificamos como uma população infinita. Aqui no lado direito da tela, bem aqui em cima, está aparecendo as fórmulas que nós podemos usar nessa questão. Então, olha só, nós temos fórmulas que são usadas. Primeiro, aqui tem uma fórmula, então, aqui em cima, nós temos uma fórmula de população finita. Logo abaixo, uma fórmula de população infinita. Depois, nós temos mais uma fórmula de população finita e a outra fórmula de população infinita. Qual que é a diferença? Se você olhar nessa parte que eu estou marcando aqui para vocês, essas fórmulas de cima são para variáveis qualitativas e as fórmulas que estão na parte de baixo são variáveis quantitativas. Então, agora chegou a hora de fazer a escolha de qual fórmula nós vamos usar. Primeiro, se nós falamos de uma população que é infinita, as duas fórmulas que fazem cálculo de população finita nós já descartamos, então nós vamos eliminar essa fórmula aqui de cima e também vamos eliminar essa outra aqui. Ficamos agora só com duas opções, agora já ficou mais fácil, tem 50% de chance de escolher a fórmula correta. Mas tem um outro detalhe que ajuda a gente a decidir 100% de certeza qual fórmula vamos precisar usar. Então olha só, a variável que nós estamos analisando é tapa-boca, é a intenção de comprar. Comprar ou não comprar. Dá para contar? Não dá. Então essa variável ela é qualitativa. Então olha só, a fórmula de cima, essa que eu estou marcando, ela serve para uma população infinita de uma variável qualitativa. Então ela serve para o que nós queremos calcular. A fórmula que sobrou aqui embaixo, ela é também de população infinita, porém, ela é para quantitativa, então a gente descarta essa opção aqui. Assim nós ficamos com uma fórmula que nós vamos usar agora no cálculo. Então olha só, vamos transcrever a fórmula para cá embaixo do problema para ela ajudar a gente fazer esse cálculo. Então a fórmula diz assim, n é igual a z elevado ao quadrado vezes p vezes q dividido por e ao quadrado. Nós precisamos transcrever a fórmula na sua íntegra, porque isso vai ajudar no nosso processo de memorização, porque lá na hora da prova a gente vai precisar saber da fórmula. Então, vamos transcrever ela para cá. Muito bem, então a partir de agora vai aparecer um novo recurso aqui na tela. Você vai estar acompanhando a minha calculadora, porque o objetivo é nós fazermos esse cálculo junto. Se você seguir todos os passos junto comigo, não vai ter erro, a gente vai chegar no resultado correto. Então vamos lá. Depois de transcrever a fórmula, agora nós precisamos interpretar essas letras, essas variáveis que estão ali. Então olha só, a primeira letra que nós encontramos é o z. Então nós temos a variável z. O que é o z? Z, ele significa nível de confiança e o enunciado lá colocou para nós que o nível de confiança seria de 90%. Só que na hora de usar isso na fórmula, nós não podemos colocar 90%, ele tem que ser traduzido em um outro valor. Então olha só nessa tabelinha que eu estou marcando aqui no canto, que ele indica cada valor que vai significar o Z. Então vou até mudar de cor aqui. E olha só, quando ele diz que o Z é de 90%, quer dizer então que lá na fórmula nós vamos usar esse valor de 1,64. Então nós vamos colocar aqui, ó, Z é igual a 1,64. Depois, a próxima variável que ele coloca ali para nós é P. Tem uma letrinha P e tem uma letrinha Q. Dá até a sensação que essa fórmula está incompleta, né? Você olha para ali e fala PQP, né? Como que eu vou resolver isso? Parece que está até faltando uma letrinha. Mas olha só, quando a gente fala de fazer uma pesquisa, de fazer um estudo, é como qualquer coisa na vida da gente que nós costumamos dizer que é aquela coisa tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Então, a letra P significa chance de sucesso, a letra Q significa chance de fracasso, chance de dar errado. Às vezes, vai encontrar exercício que o enunciado estipula o valor de P é 60%, o valor de Q, então, é 40%. Mas quando ele não diz nada, quando não tem nenhuma informação ali, fica subentendido que o valor de P é 50% e o valor de Q,
também 50%. E por último, a última variável que nós temos ali na parte de baixo da fórmula é um e ao quadrado. Então, essa letra E, ela significa que é a porcentagem de erro. Também foi uma informação dada lá no enunciado da questão. Ele fala que essa porcentagem de erro tem que ser no máximo aqui de 10%, tá? Então, vamos colocar esse valor aqui. O E é 10%. Agora nós já temos um valor, um número atribuído a cada letra. Agora já fica um pouco mais fácil, a gente só precisa substituir isso na fórmula. Na letra N não tem nenhum número para substituir ela porque é o N que nós vamos descobrir. Então a fórmula ela vai ficar assim. N igual. Então o Z a gente já sabe que ele é 1,64 e ele é elevado ao quadrado. Então, vamos colocar o 2 aqui em cima. Depois nós temos, multiplica P e multiplica Q. Nós já descobrimos que é 50%, mas para colocar ali na fórmula, nós não podemos usar dessa fórmula, precisa ser convertido, tirar esse sinal de porcentagem, tá? Para fazer isso, é só pegar o número e dividir por 100, porque daí, como o símbolo já diz, né? 50%. Então, 50 por 100. Aí é assim que nós vamos colocar lá na fórmula, tá? Então é só fazer essa conta. Então olha só, lá na calculadora, tá? Mesmo sendo contas fáceis, mesmo sendo contas simples, eu oriento vocês a fazer na calculadora. Isso dá uma segurança, porque no nervoso da prova, às vezes a gente pode querer fazer a conta de cabeça e dar ruim, pode sair errado. Então vai para a calculadora para garantir que nada vai sair fora do nosso controle. Então lá na calculadora você vai apertar 50 dividido por 100. Isso vai dar 0,5. É esse valor que nós vamos colocar na fórmula. Então nós vamos colocar lá na fórmula 0,5, que vai multiplicar o que também seria 50% dividido por 100. Então a gente já fez esse cálculo e sabe que é 0,5. E na parte de baixo da fórmula nós temos o E ao quadrado. Então E nós já vimos que ele é 10%, que é a informação que o enunciado pediu para nós. Mas também, como diz ali, por cento, nós vamos precisar dividir esse 10 por 100 antes de colocar lá na fórmula. Então, mais uma vez, bora para a calculadora. 10 dividido por 100. Isso nos dá, então, 0,1. 0,1 elevado ao quadrado. Então, muito cuidado, atenção nesse elevado ao quadrado, porque ele pode dar uma grande diferença lá no resultado final do nosso cálculo. Então, olha só, vou trocar aqui de cor para mostrar para onde que foi cada número. Então, olha só, esse Z que estava aqui, ele virou esse 1,64. O P, ele é o 0,5, o Q, ele é o 0,5 e o E ao quadrado é o 0,1 que está aqui na parte de baixo. Então é muito importante colocar a fórmula primeiro com as letras, depois converter para números, que isso vai deixando o cálculo mais fácil. Além disso, muito importante fazer essa tabela que está aqui com as variáveis, porque ali a gente coloca o significado de cada letra. Também fica mais fácil na hora de substituir na fórmula. Agora que todas as letrinhas já estão substituídas, nós só precisamos resolver os cálculos. Continuando aqui a fórmula, então vai ficar N, que representa, o tamanho da amostra, é igual. Primeira coisa que nós vamos resolver então é o Z ao quadrado, 1,64 elevado ao quadrado. Bora lá para a calculadora? Olha só, para fazer essa conta elevado ao quadrado tem dois jeitos, tá? A minha calculadora, por exemplo, ela apresenta duas teclas para fazer a mesma coisa. A primeira delas é essa daqui, que parece um acento circunflexo, tá? Como eu estou desenhando aqui na tela. E a outra forma é esse x ao quadrado. Então, olha, quando eu aperto esse x ao quadrado, já aparece um 2zinho lá no meu visor em cima do 1,64. Depois disso, aperto o botão igual e ele já dá o resultado. Então, olha só, nós vamos colocar, nesse momento, nós vamos usar todas as casas que dá depois da vírgula. Depois eu vou ensinar para vocês uma regra de arredondamento de números. Não é obrigatório usar, esse é só para quem já é um pouco mais exigente com os números. No meu caso, que eu já tenho uma formação na área de finanças,
E para mim é uma coisa super tranquila de fazer, mas para quem está iniciando nos cálculos não é obrigado a arredondar os números, tá? Seguindo esse cálculo, agora nós temos um 0,5 vezes 0,5, tá? Nós podemos já resolver ele aqui ou simplesmente repetir na fórmula. Vou fazer então da fórmula que nós vamos só repetir esse número ali. 0,5 vezes 0,5 dividido por 0,1 elevado ao quadrado. Então é mais uma vez, agora eu vou fazer a conta do outro jeito que a minha calculadora permite fazer. 0,1 elevado, só que agora eu tenho que colocar o número 2. Então, olha, aqui no visor como ele ficou, 0,1, o acento circunflexo e o número 2. Aperta igual, 0,01. Cada linha que nós vamos baixando, o cálculo vai se tornando um pouco mais simples. O que nós temos que fazer agora? Só calcular a parte de cima da nossa fórmula. Então vamos lá, número por número, acompanhe ali na calculadora e faça junto comigo. 2,6896 vezes 0,5 vezes 0,5. Então nós temos ali um valor dessa equação que está em cima na calculadora, que ela dá 0,6724. E agora, como na parte de baixo na fórmula já não precisa fazer mais nada, nós vamos repetir o 0,01. E agora, pessoal, com muita emoção, chegamos na parte final do nosso cálculo. Agora é só dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo e nós vamos chegar no resultado final. Então, mais uma vez, bora para a calculadora? Então, olha, o número já estava aqui na minha tela. Então, eu tenho duas opções, continuar o cálculo a partir daí ou apagar o que está e começar de novo. Vou apagar. Então, zerei a calculadora, vou colocar de novo 0,6724 dividido por 0,01. E olha só, nós chegamos no resultado final de 67. O que representa esse 67? Quer dizer o quê? Que para você chegar numa resposta confiável, se você vai ou não vai tomar a decisão de vender tapa-bocas, de vender as máscaras, se você entrevistar 67 pessoas, você já vai conseguir respostas suficientes para saber se vale a pena ou não. Então, 67 é o resultado final, é o tamanho de amostra, é a quantidade de pessoas que nós temos que fazer essa pesquisa. Isso dá um alívio, dá uma tranquilidade, porque chegar no final do cálculo com essa certeza, com essa confiança que você fez todos os passos corretos e chegou num resultado final, é muito gratificante. Então, olha só, nossas aulas elas vão ser nesse formato. Eu vou estar aqui conversando com você, você vai estar olhando aqui para a minha calculadora, eu vou dar essas explicações nos mínimos detalhes para que o cálculo saia da forma correta. Então, se você gostou dessa aula, entre em contato com a gente nesse telefone que aparece aqui embaixo ou nas nossas redes sociais, que a gente vai estar à disposição para atender você, para ajudar. Vamos disponibilizar os nossos pacotes, você vai conhecer como que a SmartMed trabalha. E além disso, fica o convite para vocês conhecerem nossas aulas de histologia, que elas estão maravilhosas. Então, se você tem interesse em conhecer, solicite o link para acessar grátis a nossa aula de histologia, onde você vai conhecer como que é o jeito SmartMed de ensinar. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!